O Brasil está fora da Copa do Mundo. E aí, galera? Mais uma vez, o sonho do Hexa foi adiado. A seleção que um dia encantou o planeta, hoje deixa o torcedor com uma pergunta. O que aconteceu com o nosso futebol? Onde estão os nossos Ronaldinhos gaúchos? Onde estão os novos Romários? Ou onde estão os novos fenômenos? Será que o talento acabou? Ou o futebol mudou? Muita gente acredita que o futebol deixou de ser apenas paixão e se tornou um dos maiores negócios do planeta. Será que isso influenciou dentro do campo? Ou estamos olhando para o problema errado? Hoje vamos falar sobre a derrota da seleção brasileira. Entender como chegamos até aqui e principalmente qual a expectativa para o futuro da nossa seleção. A eliminação para a Noruega nas oitavas de final marcou a pior campanha do Brasil em Copa desde 1990. E reacendeu o debate sobre o rumo da seleção brasileira. Seja muito bem-vindo ao Podcast na Veia, o podcast oficial do grupo Magnus Grill. Aqui é onde nós falamos sobre empreendedorismo e sobre churrasco. E falamos também como você pode entender que tudo é aula e tudo é empreendedorismo. E lembrando, você também que tem um negócio aí, aonde que você for, sempre olha como um negócio e como fosse a tua empresa. E hoje, pra gente bater um papo super legal, estamos, na verdade, nós nem para bater um papo, nós vamos bater um bate-bola, que nós fizemos um jogo aqui de campo, eu e ele, ganhamos de 2-1, e hoje nós vamos bater esse bate-bola aqui, nós estamos com o Jonathan Alves. Seja bem-vindo, Jonathan. Fala, galera, muito obrigado aí pela presença de vocês em mais um episódio. Olha, Magno, foi difícil assistir aquele jogo, tá? Hoje a gente vai falar, né, sobre a derrota da seleção brasileira, mas antes da gente começar, já deixa seu like, inscreva-se no canal, né? A gente tá sempre reforçando aqui que o seu like ajuda demais aqui ao algoritmo entregar para mais pessoas. E lembrando também que o nosso episódio tá no Spotify e no YouTube. Como o Magno sempre fala, seja nosso sócio. Seja nosso sócio, compartilha aí, deixa um comentário aí o que você tá achando sobre o nosso podcast, que é muito legal. Você que vem pelo YouTube, vem pelo TikTok ou pelo próprio Instagram, por favor, comente aí, que para nós é muito importante. O algoritmo vai entender que o nosso conteúdo é de qualidade e vai levar para mais pessoas. Além do algoritmo transformar o nosso vídeo para mais pessoas verem, é muito importante saber a opinião de vocês. Então continua com a gente que esse episódio tá demais, galera. Magno, seguinte, antes da gente começar a falar, né, ou criticar aqui o Brasil, a gente precisa lembrar quem foi o Brasil, né? A seleção brasileira continua sendo a pentacampeã do mundo. Você viu o Brasil ser campeão algumas vezes, Magno? Eu vi, já estamos aqui com 5.3, né? Então nós já temos uma longa jornada, né? Eu costumo dizer que a seleção brasileira, ela é aquela famosa etapa na vida de cada ser humano, né? E dizem que existe uma troca de energia entre cada ciclo. Então a seleção brasileira vem a cada 4 anos e cada ciclo de um ser humano ele vira em cada 5 anos. Tem pessoas que falam que são 7. Então vamos basear que seja em 5, como a seleção vem em 4. Então você vê ali que a seleção brasileira ela é pentacampeão. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de falar sobre isso. Quando nós achamos que nós somos melhores, tem outras pessoas querendo ficar melhor do que a gente para chegar onde que nós chegamos. Então você vê, hoje nós temos Brasil disparado pentacampeão. Nós já temos vários tetracampeão mundial. Então se o Brasil não abrir o olho, já chega o outro pentacampeão. E se ele não abrir o olho, ele já tem alguma outra seleção brasileira que vai passar. Lembrando que nossos campeonatos, todos que nós ganhamos, foi sempre por um período de ternura, né? Um período trêmulo, porque aonde que a seleção não acertava. Você pega aí, nós ganhamos em 58. 58 foi onde que a seleção começou a se reinventar. 4 anos depois, bicampeão mundial. Depois disso aí, nós demoramos 8 anos para ser campeão novamente. Só que isso é muito legal você falar isso, porque 70 foi a seleção de ouro. Eu não fui desse tempo, mas quem é de 70, quem está assistindo a gente, quem viu os pais falando, pega aí nas televisão, os arquivos, cara, Pelé, Gerson, Garrincha, galera, dá uma olhada. Ô Magno, na época de 70 o Pelé já era o Pelé, assim? Ele já era o Pelé, cara. Ele já era o Pelé. Se eu não me engano, em 68, 64 ele foi para a seleção brasileira. E em 70 ele estava no auge, acho que ele estava com 18 anos, 19.
Cara, ele tava arrebentando. Agora eu fico imaginando, cara, olha o trio. Então nós pegamos 58, depois de 4 anos, 62 campeão, depois de 8 anos, 70 campeão. De 70 para o próximo campeonato, deixei anotado para não esquecer, nós demoramos 24 anos. Caramba! Olha a renovação. Em 82, quando teve a melhor seleção brasileira todo o tempo, ali Zico, Júnior, Nunes, cara, era um time. Mas sabe por que esse time são considerados um dos melhores e não foi campeão? Por quê? Ele era a base do Flamengo, cara. Cara, o Flamengo tem uma base bem forte assim de jogadores que vão para a seleção, né? É porque o Flamengo sempre teve muito alinhado com ótimos jogadores. Se você ver nessa época que tava Júnior, Nunes, o Zico, cara, eles foram campeão mundial, eles foram campeão brasileiro, eles foram campeão da Libertadores. Então a base que foi para a seleção brasileira foi muito forte. E aí nós não ganhamos. Em 86 tinha de novo uma base do Flamengo lá, também não ganhamos. Em 90 de novo, foi aquela fase que o Brasil estava totalmente desacreditado. E aí vem uma coisa que alguém de dentro da empresa ali percebeu, meu, tem alguma coisa errada com a seleção brasileira. Aí sim vem a seleção de 94. A seleção que nas eliminatórias já estava todo mundo desesperado novamente. Eis que Parreira e Zagallo vai lá e faz um catado. Então chama Bebeto, Ronaldo Fenômeno estourando, Leonardo ali na lateral, Cafu. Galera, olha que time. Fora os outros jogadores. Tafarel pegando antevento. Galera, vocês viram que foi aquilo? Vampeta. Aí volta de novo que a gente tá falando na base. Vampeta e Edilson. Jogadores, Magno, mas foi reserva, mas estavam ali alinhados. Em 94, Parreira foi lá e montou uma seleção de ouro. Leva Romário ou não leva Romário? Galera, olha a decisão. E uma coisa muito importante sobre 94 que nós temos que pensar como empresa. O time de conselheiro, todo mundo foi acionado. Todo mundo foi acionado no time de conselheiro para a seleção brasileira. Porque tinha duas opiniões valendo ali. Romário, cara, não cumpria a ordem, chegava atrasado, fazia a bagunça toda. Mas ele era o cara que o que a seleção brasileira precisava? Fazer gol. Precisava de alguém matador ali, quase fora das eliminatórias. Uns eram a favor, outros eram contra, não chama, não chama. Eu tô imaginando, galera, uma mesa ali, todo mundo da seleção brasileira, CBF, patrocinadores, leva esse cara ou não. Ô Magno, teve uma reunião para decidir se o Romário ia ou não ia? Ou não ia. Mas por que? Ele era indisciplinado? Ele era muito indisciplinado e aconteceu o quê? A seleção brasileira estava querendo mudar os jogadores. Então nós tínhamos Bebeto, que jogava demais. É que era uma época que era uma safra só de craques, né? Você tinha que decidir quem levava. Era só craques, mas tinha um detalhe. Tinha craque que decidia de verdade. No caso era o Romário. Mas você tinha o Bebeto, você tinha as pessoas, os jogadores ali, todos ótimos para jogar, mas você não tinha um matador definitivamente. É tanto que quando o Romário veio contra o Uruguaio, era ou ganhava ou estava morto. 2 gols do Romário, um gol de cabeça. Ele decidiu o jogo mesmo, literalmente, né? Aquele jogo foi decidido. E ele falou assim, ó, se eu for para a seleção, eu vou ser campeão. Olha, o cara, bicho era primeiro jogo da seleção brasileira, cara, ele detonou. E ele e o Bebeto foi tão entrosado, cara, que o Romário foi artilheiro e o Bebeto foi vice. E você vê que os caras eram tão fora da curva que usam hoje o exemplo deles para uma dupla boa. Vocês são igual Bebeto e Romário. São Bebeto e Romário. Por quê? A dedicação que eles levaram para a seleção brasileira era para ganhar. Era definitivamente. Mas o mundo era diferente. Era diferente, mas tem uma coisa que não muda. Pode ser de 1912. Você sabia que em 1912, quando foi a Revolução lá, os caras sentavam e os rebeldes eles também não mandavam. Mas tinha rebelde que era bom, que eles tinham que levar em algum lugar, porque era eles que iam decidir. Entende? Então, cada crescimento da seleção brasileira, cada comando trocado, cada pessoa envolvida em toda essa estrutura toda, tem que tomar uma decisão certa para poder decidir o que você vai fazer. Pô, mas esse ganha mais, esse ganha menos, eu não sei como eles usam o parâmetro para dividir a questão de jogadores. Mas é uma coisa que você vê que em 94 eles foram lá e detonaram. Em 98 era a base de 94. Aí volta de novo a base que nós estamos falando. Em 98 nós fomos vice.
Entende? O fenômeno lá, então o fenômeno estava em 94 crescendo, em 98 estava jogando um bolão, fomos vice. Ah, mas em 2002, cara, a seleção tava afiada. Cara, você pega ali, ó, você vê, Ronaldo vem de 94. Você pega o Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho, que vem de 98, crescendo que nem louco. Sim. Em 2002, a seleção brasileira não jogou com 12 jogadores. Ela jogou com 13 jogadores. Porque, cara, tinha o Denilson. O Galvão Bueno brincava, você tá achando que tá ruim? Denilson neles. Cara, então o Denilson era o 13º jogador. Claro, muita gente ganhou dinheiro, ali já tinha patrocinador, já tinha internet, tinha tudo. Mas a gana ali era verdadeira. Sim. Você vê que o time de base de 2002 era 2, 3 jogadores que jogavam no mesmo time. Ô Magno, o futebol falava mais alto, né? Dá a impressão, eu não sei, mas dá a impressão que parece que antigamente os caras jogavam muito mais. Hoje é qualquer coisinha, o cara já sai de campo, né? Teve uma lesão, ele já sai porque ele vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro. O cara não quer se machucar mais. Não. Hoje o maior ativo, hoje você pega um pessoal da seleção brasileira, como antigamente a paixão era tanto, ela é tanto, que o pessoal jogava, cara, quebrado. Entende? Eu vejo no exemplo sempre do basquete, né? Kobe Bryant uma vez jogou com o dedo quebrado. Magno, e ele foi até o final do jogo. O Ayrton Senna, cara, ele dirigiu um carro Interlagos sem o câmbio. Né? Olha isso, cara. Você sabe o que é isso, cara? São exemplos que você pega, que hoje você vê raro. É bem raro, não existe. Hoje o cara cai e ele passa 6 meses se recuperando. Literalmente. Então o que acontece? As lesões são mais rápidas hoje, são mais difíceis para se recuperar. Então se machucou, já tira logo para não correr o risco. Porque não pode mais ficar tanto tempo. Na verdade não é que não pode. É tanta coisa envolvida que a pessoa não, eles já vê lá e fala, não corre o risco. É que os caras valem muito dinheiro pro mercado. Então se esse cara se machuca, é um prejuízo enorme pro time, né? Enorme. E os contratos, além de ser multimilionários, novos contratos, não são mais contratos vitalícios. São contratos de sociedade. Então, um contrato hoje, a pessoa não recebe mais. Vamos supor, a sua figura hoje vale 20 milhões de dólares. Não, a sua figura vale 20 milhões de dólares mais 2% de cada empresa. É um novo negócio que está acontecendo hoje. Então, muita gente envolvida não pode. Você vê, o Paquetá se machucou ali, já tirou, não entrou no próximo jogo. O Neymar, o Santos ali, não sei se encobriu ou não, foi para a seleção. Ela só podia jogar 15 minutos. Ô Magno, você deu o exemplo do Romário, que teve um comitê gigantesco para decidir se ele vinha ou não. Existiu esse mesmo movimento para ver se o Neymar ia ou não, né? Só que por motivos diferentes, porque o Romário era fundamental para ganhar os jogos. Isso. O Neymar, ele trouxe bilhões na economia quando ele foi para a Copa, né? Sim. Então você vê que um foi pelo esporte mesmo, o outro é pela economia e dinheiro que ele gera. Economia. Porque o que acontece hoje? Hoje, a tecnologia tem muita gente ganhando muito dinheiro, fazendo dinheiro com isso. Muitas empresas, muito conteúdo, muita coisa envolvido. Então, o tanto de patrocinador que é envolvido nessa história tem que ter algum preço. E a imagem da pessoa se vende muito isso. Sim. Então, precisa estar lá. Então, quantas empresas... Eu fico imaginando que quantas empresas fez um pré-contrato antes da seleção brasileira? Quantas empresas ia aumentar se fulano e Beltrano ia? Quantas empresas investiram nisso? Você vê o próprio exemplo do Neymar. Ele já tinha alguns contratos pré-prontos. Assim que saiu a notícia, ele já começou a publicar no Instagram. Assim que ele foi convocado, ele já postou um post gigante com a TNT. Então já gerou muita coisa. Então você vê que hoje o futebol ele é só como se fosse a distração para o mercado que está por trás disso, né? É porque o que acontece? O futebol, ele é uma paixão nacional. Cara, a pessoa pode até falar assim, eu não gosto de futebol. Mas só que ela não deixa de assistir. Não tem como, cara. Eu não sou do futebol, mas quando eu sento ali pra assistir um jogo, é muito emocionante. É emocionante, cara. Você vê pessoas tendo infarto. Você vê pessoas que brigam por causa do futebol. É um negócio, assim, aterrorizante. Pessoas que marcam, se tatua no corpo, porque é uma paixão aquilo. Só que tem uma frase que eu aprendi, Jonathan, que é assim.
As pessoas não pediram para você confiar nela. Você confiou porque você quis. Uhum. Você criou a expectativa, Você que né? criou a expectativa. E quando a pessoa ela não atende a sua expectativa, você fica revoltado. Eu estava na academia, esse dia o pessoal começou lá, ontem e hoje, né, falando mal do Neymar, falando mal de fulano, Beltrano, cara. Eu só olhando, você não acha? Falei, eu não, porque eu não criei expectativa nenhuma nela. Claro que eu quero que o Brasil ganhar, que ele ganhasse, muita coisa envolvida. Mas como eu vejo como negócio, a seleção brasileira para mim também era mais um negócio. Domingo lá nós tivemos evento. Dia 11, se ele ganhasse, pra gente ia ter mais eventos. Uhum. Então sempre foi desse jeito como negócio. Agora chegar lá, a expectativa ganhou por merecimento, beleza, perdeu, cara. Fulano não jogou mal, jogou bem, cara. É futebol. A vida segue, né, A cara? vida segue, vamos lá produzir, porque os caras estão produzindo mais, vão tirar uma semana de folga e a semana que vem tá de novo aí na internet mandando conteúdo pra gente novamente, cara. Então nós estamos surfando nessa onda, então nós não podemos falar mal também. Magno, eu tenho a impressão que parece que o futebol ele mudou assim, cara. Isso, sabe? Parece que é diferente quando você conta essas histórias. Como é que a gente convence os nossos filhos que o Brasil realmente era o país do futebol? Porque a lembrança que eles têm hoje é só da gente perdendo, né? Tá, eu vou fazer uma pergunta primeiramente para você que está escutando. Você já ouviu falar em algum estádio de futebol que tinha uma arquibancada chamada Geral? Você conhece? Não. Você conhece, Geral? Guilherme? Nos estádios existia uma bancada que chamava Geral. Era tipo a classe E do estádio de futebol. Então você chegava nessa classe, você ficava no -2. Vamos dizer assim, aqui em São Paulo tinha o Morumbi. E no Morumbi tinha o Geral. Então era o ingresso mais barato. Uhum. Ali, cara, eu vi o Corinthians ganhar de 5-2 de virada com o Flamengo. Eu vi o Corinthians perder ali, né? Eu fui ali assistir jogos, cara, memoráveis. E ali, cara, era uma união, uma loucura aquilo. E aí vinha o segundo andar. E em cima era a arquibancada, onde que fervia, organizada, cara, Gaviões da Fiel, Independência, Rubro Negro, era uma loucura, cara. E lá dentro daquele estádio, tinham jogadores se pegando, cara, para poder ganhar aquele futebol, atrás de um patrocinador, atrás de vender mais ingresso, porque antes ganhava-se ingresso, ganhava patrocinador, poucos jogadores eram entrevistados pela televisão. Eu lembro nessa época, cara, o Corinthians, cara, ganhava tudo, Sócrates, Birubiru, Casagrande, cara, Zenon, mas que time que era? E eles jogavam para ir para a seleção brasileira, cara, eles jogavam com a perna sangrando, velho. Era um negócio muito louco. E sabe por que eu me apaixonei por futebol? O meu irmão me levou para o estádio. Entende? Naquela época, se tinha isso. A evolução chegou. A Geral do Morumbi, acabaram. Fizeram um primeiro andar mais sofisticado. A tecnologia chegou. Jogadores chegaram novos. Mais tecnologia, aprendizado, tudo novo. Começa a se tratar diferente. Ofensas diferentes. Muda tudo isso. Então hoje, para você levar o teu filho hoje no estádio de futebol, tá fácil, Jonathan. Sim. Você sabia que até 2000, 2005, 2010, poucos pais levavam filhos para escola, para futebol? Porque, cara, era uma brigalhada, era uma revanche dentro do ônibus, cara. Daqui pra você chegar no estádio de Morumbi, cara, onde que ia só corintiano, ônibus, se tinha corintiano e São Paulino junto, os metrô paravam. E para você levar teu filho naquela época para o estádio era muito perigoso. Hoje não, galera. Hoje você pode levar teu filho. Você entra na internet, você compra uma bancada, igual um cinema. E no metrô deixa você já no estádio ali. Já deixa você no estádio. A evolução melhorou. Mas junto com essa evolução, os novos jogadores, alguns deles, entenderam que também foi uma evolução. Então não se vê mais perna, pancada. Então hoje é mais tranquilo. Então todo mundo tá lá, vamos filmar tudo, produzir o conteúdo e vai pro campo. Eu acho que, tipo assim, antigamente, para você estar na seleção brasileira, você tinha que ser o melhor dos melhores dos melhores. Muito. Né? Então a galera valorizava muito isso. Sim. Aí hoje você vê os moleques com 17 anos já tá jogando no Real Madrid. Já tá no Real Madrid. É outra realidade, a seleção é só mais um joguinho para ele. Porque ele já tá lá no auge, ele já chegou no mais alto patamar. Porque o padrão agora não é mais seleção brasileira. O padrão é Real Madrid,
padrão é PSV. Poucos caras são como Oscar Schmidt, que abriu mão de entrar na NBA e ficou na seleção brasileira do basquete. São a nova evolução, né? Vamos dizer assim. Então a nova evolução é muito disso, né? Você pega jogadores, cara, hoje, vamos supor, você com 16 anos, ó, se você for lá pro Real Madrid, pro Barcelona, você vai ganhar tantos milhões. Inclusive eu sou contra criança não ter que ter mega salário, tá? Não, a Maria Joaquina chegava em casa, quem mandava era ela. Como assim a Maria Joaquina com 10 anos ganhava 50 mil? Como é que a mãe dela ia dizer, vai limpar seu quarto? Ela não vou, não vou, vai você, quem banca a casa sou eu. É isso, cara, entende? Então hoje o que acontece com os jogadores são isso. Então muitos deles, e os patrocinadores fazem isso, acaba influenciando tudo, certo? Então você vê, quando o jogador tem 15, 16 anos, que ele vai lá para fora assinar um contrato, se ele não assina com determinada marca, ele demora um pouco mais de ir para a seleção. Sim. Com outra determinada marca, ele já vai para a seleção. Hoje, querendo ou não é só você ser bom, né, no futebol ali, você tem que ter números nas redes sociais também, né? Você traz patrocínio. Como é que você não vai pôr no seu feed, né? Como é que você não vai pôr a galera lá no seu feed? Então, galera, a próxima Copa a gente vai ter a Virgínia lá jogando. Vamos jogar, pô, a Virgínia, só que ela foi cortada, né? A reportagem dela foi cortada. Então isso é muito importante. Então quando você pega os jogadores que estão hoje como comentarista, pega o Romário que está comentarista, que faz uns comentários que você fala, putz, cara, é verdade. Você pega o Neto, cara, o Neto tá enlouquecido, cara. O pessoal chama o Neto de louco, não sei o que, cara, mas... Imagina a indignação, velho. O Neto, velho, foi campeão em 1990 pelo Corinthians. Exato, cara. Eu fui no estádio ver, mano, ele ser campeão pelo Corinthians, com o Nelsinho. Cara, o Neto, ele jogou a canela arregaçada, sangrando, velho. E os caras que tirar ele não, ele foi campeão. Ô, Magno, e ele só expressa um pouquinho da nossa indignação, né? Sim. Porque ele viu tudo isso também. E ele vê os caras fazendo corpo mole, ele não se aguenta, porque né? hoje, Jonathan, você não pode expressar a sua real indignação. Sim. Porque tudo é processo. Tudo é processo. Então você fala, você tá aí, Magnão, medindo palavra. Não, cara, você só não quer processo, não quer dor de cabeça. Aí quando a pessoa é doidona, estoura. Você vê, você pega o Felipe Melo, ele não tinha medo de falar, velho. E sentava o pau, um monte de processo. Então, assim, essa quantidade de processo vem fazendo as pessoas medir palavras. E alguns não têm medo de palavra, desce o pau. Então, é aquilo que eu te falei pra você. As pessoas ficam tão preocupadas com o que o outro pensa que até se apara dessa sua indignação. Então, quando se tem um ecossistema que fica medido por palavras ou por tudo isso que está acontecendo, você precisa tomar cuidado. Isso é a mesma coisa que na tua empresa. Então eu costumo dizer que assim, quem manda na empresa sempre é o dono. Toda empresa que você vai tem uma política. Então não adianta vir com a política de fora. Lá dentro da empresa tem a política, tem a cartilha, tem tudo certinho de cada empresa, que é ali que vale que o dono desenvolveu. Na seleção brasileira tem a cartilha dele, cada clube tem os deles, e nós como simples mortais temos que entender que a nossa cartilha também é o que vale. Ah, mas eu acho isso, cara, tudo bem, você acha até um certo ponto que ela vale para vocês, se para o outro não acha, tá tudo bem. Então na seleção brasileira, que nem agora, quem bate pênalti? Neymar ou Vinícius Júnior? Ryan ou Bruninho? Então depende muito aí do que vai acontecer e das suas opiniões, né? Dentro disso, esse papo normalmente é falado, justamente a gente quer chegar sobre a parte da Noruega. Você vê que a Noruega era um time que não era visto, depois de 26 anos, se eu não me engano, ou 24, voltou para a Copa do Mundo, pegou jogadores que foram campeão, pegaram o Roland, que está aí um jogador destaque, 1,92m ou 96, o cara joga pra caramba, é frio, calculista e tá estourando jogar, foi campeão, é artilheiro, estava artilheiro junto com, agora ele está com 7 gols, essa hora o Messi já passou, o Messi está com 8, se eu não me engano, conforme a gente está fazendo esse podcast agora, e o cara tá aí fazendo toda a diferença. Entende? Então o tratamento, você vê, hoje esse jogador da Noruega, você pega ele, cara, ele faz uma dieta igual do Cristiano Ronaldo. Então o cara, ele vai ser diferente, ele tá fazendo diferente do que todo mundo. Então se você não faz nada diferente, você faz igual aos outros, você só é mais um que tá indo na grande manada.
Entende? Então essa é a diferença para onde que você quer ir e aonde que você quer chegar. Então a seleção brasileira em 2026, né, que nós estamos agora, ele foi até um certo ponto. Agora precisamos ver qual vai ser a atitude que vai ser tomada e como essa galera vai reagir para em 2030 nós ter uma seleção de ouro. Aí nós vamos chegar na grande diferença. Fomos campeão em 2002, a última vez nós fomos campeão, e agora já vamos partir para 28 anos sem ter uma Copa do Mundo para nós, né, cara? Ô Magno, você acha que colocar um técnico de fora, isso prejudica? Eu pergunto isso porque eu sempre me faço a pergunta de, cara, por que a gente não coloca alguém que ganhou a Copa do Mundo para ser o nosso treinador? Por que não é o Ronaldo, o Ronaldinho, o Romário? Tem uma coisa sobre empreendedorismo que é o seguinte: todas multinacionais de empresa, todas nacionais de empresas, grupos enormes, ele sempre traz alguém de fora para dentro da empresa. Dificilmente é um CEO feito dentro da própria empresa. Uhum. Então, dentro da própria empresa, tem uma pessoa que trabalhou tantos anos ali e precisou de um CEO e essa pessoa ela foi apropriada. Mas 90% eles trazem um CEO de fora. A seleção brasileira, ela é um negócio também, ela é uma empresa. Então, qual é a minha opinião sobre você trazer o estrangeiro? Então, aqui o Brasil é empresa, Sim. certo? Para ser o técnico lá dentro. Então, que técnico que a gente vai colocar lá? Então, a gente tem um técnico, a gente tem o Dorival Júnior, temos o... Cara, eu nem sei quem são os técnicos, para ser exato. Também não sei de nada. Tem alguns técnicos aí. Tem aquele técnico que foi interino, né, da seleção brasileira também, que eu não lembro o nome. Então, isso você para pensar. Se dentro do seu campo você não tem onde achar alguém à altura, você precisa ir para fora. Porque se o presidente da empresa, no caso é o presidente da FIFA, ele não é técnico, então ele não pode ir para ser técnico da seleção brasileira, então tem que trazer um técnico de fora. E aí ele foi lá fora ver qual que era o CEO que estava disponível para trazer para dentro. E alguns nomes foram citados. E o Carlos Lancelotti, eles eram os caras que mais ganharam o campeonato lá fora. Uhum. Então, a cultura dele é de ganhar título, posição dele, ele é um baita de um técnico. Porque aqui dentro não tem. Você vê, o Romário poderia ser, mas ele não quer ser técnico, ele foi ser senador. O Ronaldo Fenômeno tá bombando aí com a empresa dele. Você acha que ele vai deixar o certo pelo duvidoso? Bebeto tá tranquilo, Branco tá tranquilo. Entende? Então você pega Ronaldinho Gaúcho ainda tá jogando a bolinha. Ninguém quer pegar esse problema, ninguém quer pegar essa bucha. Então, quando se vai lá fora, eu costumo dizer, porque é igual a empresa, porque quando uma pessoa ela vem para dentro, ela vem com algumas cartas na mangas para tomar a decisão para fazer crescer. O Lancelotti, quando ele veio, ele jogou até onde ele deu. Só que no meio do caminho já foi renovado o contrato dele, até 2030. Então, possa ser que ele consiga mostrar o trabalho dele, montar uma seleção com as pessoas de confiança dele, e uma das pessoas de confiança dele é o Vinícius Júnior. Você vê que o Vini Júnior, depois que ele entrou, é outro jogador, joga pra caramba. Então, ele vai fazer uma base na seleção brasileira com a cara dele. Então, ele vai ter mais tempo para poder formar uma seleção brasileira. Então, não é que dentro do Brasil não esteja um técnico à altura. É que ninguém quis assumir essa bronca para segurar o rojão e fazer diferente. Ô Magno, eu puxei aqui, o Lancelotti ganhou 50 milhões para ser o técnico. Olha isso, 50 milhões. 50 milhões, cara. Você entende? Mas tem duas diferenças sobre o dinheiro, né? 50 milhões, ele é literalmente... 50 milhões, ele é tentador, cara. Ele é literalmente tentador. Mas eu fico imaginando o que ele pensou para ele cair dentro dessa bala. Não só pelos 50 milhões, mas o que ele está enfrentando aqui dentro. Aí pode falar, por 50 milhões eu enfrento tudo, mas enfrenta mesmo. Porque os técnicos aqui de dentro não entendeu e não caiu para dentro. Ô Jonathan, eu quero contar uma história para vocês. Tem um filme com Denzel Washington, chama Duelo de Titãs. Era um time, cara, que ninguém queria pegar.
esse filme, ele é verídico que aconteceu nos Estados Unidos. Então, olha só, Jonathan, por que o Lancelot pegou essa bala? Vou te dar exemplo desse filme Duelo de Titãs. Era uma escola onde tinha os negros que jogavam bem e os brancos que jogavam mais ou menos. Só que nenhum técnico queria pegar essa bucha, que era fazer os melhores negros junto com os melhores brancos e fazer um time de duelo. O Denzel Washington era um técnico desacreditado no interior. Entende? E o técnico atual da escola do Duelo de Titãs, ele era um técnico passivo, tranquilo. O diretor peitou toda a comissão e trouxe o Denzel Washington. Mas o Denzel Washington falou assim, ó, tem que ser do meu jeito, o técnico. Você sabe o que ele fez quando ele chegou lá, malandro? Ele pegou os pretos e os brancos, colocaram no mesmo ônibus e foram passar 15 dias no meio do mato. Caramba! Quando chegou lá, nos alojamentos, branco de um lado e branco do outro, não senhor. A partir de agora é branco e preto. É o que a gente falou lá no começo, de colocar a galera para conviver Colocar junto, para conviver. Né? E aí ele começou a fazer perguntas no time. Entende? O preto tinha que perguntar pro branco, o branco pro preto, e os caras não queriam, o pau torando, e ele pôs lá. Então ele pagou um preço a isso, a família dele pagou um preço para isso. Então o Lancelot, por mais que ele matou 50 milhões no bolso, cara, eu tô vendo como empresário, tá? Eu imagino que esse cara não tá fácil para ele. Eu também imagino, porque é a reputação dele que tá em jogo, A reputação, né? o cara ganhou vários campeonatos, velho. Entende? Então 50 milhões ele vira fichinha nessa hora. Então são coisas que quando você... É a mesma coisa que uma empresa. A pessoa quando fala assim, eu vou comprar a tua empresa. Você fala, cara, o que eles vão fazer da minha empresa? Como é que vai ser? Você pega o Abílio Diniz, cara. Até o último minuto ele não vendeu o grupo dele. É apego, é paixão. E os CEOs que ele trazia para dentro tinha que estar interligada com a missão da empresa. E até para vender a empresa tem que estar ligado ali com os valores do dono, né? Você falou que alguém comprou de volta a empresa? Não, esse é da WhatsApp. Que o cara vendeu, aí a empresa estava caindo, ele foi e tomou de volta. Tomou de volta, entendeu? E tem várias outras empresas que acontece isso. A pessoa gosta tanto disso. Então, às vezes, o dinheiro, ele é mais um detalhe para sobreviver. Então, por isso, quando alguém fala assim, eu vou lembrar muito o que eu falei. Uma vez eu não tinha dinheiro para comer um almoço, cara. Aí a gente foi numa palestra à noite, foi eu e meu irmão Márcio. Nós fomos para a palestra, nós tomamos café e comemos toda a bolachinha lá. Aí chegou lá na hora, o cara falava assim, aqui nós não tá falando sobre dinheiro, nós estamos falando como vai melhorar. Eu e meu irmão Márcio falando, caçamba, você não passou o dia que nós passou. E você pode estar pensando nisso que eu tô falando, mas chega uma hora que você entende tudo isso, o que você vai fazer por amor. Porque o amor, ele é tanto que você trabalha de graça. O amor, ele é tanto que você produz muito mais. Você é diferente dos outros. Você pega o Cristiano Ronaldo, cara. Cara, ele faz o que poucas pessoas fazem. Você pega o Messi, são poucas pessoas que fazem isso. E você vê a paixão no olho do Cristiano Ronaldo pelo futebol, Você olha aquilo, cara. 41 anos e a determinação é de um moleque de 17, assim, no olho dele, né? Cara. Você olha ele, a admiração. Então as pessoas vão pra cima. Você vai ter um discurso muito bonito da seleção brasileira, que acho que foi o Marquinhos, que eu não me engano, que deu esse discurso. Ele fala assim, ó, nós estamos aqui hoje porque nós somos bons jogadores, mas o sonho não é só nosso. Aí ele estava contando que o sonho era do cozinheiro. O cozinheiro, ele não pôde ser jogador de futebol, ele não teve a oportunidade, mas ele foi campeão da seleção, ele foi o cozinheiro da seleção brasileira. Então ele também fazia parte da comissão. Então o que ele estava dizendo, não vamos ganhar só para nós. Quantos milhões de brasileiros, quantos cozinheiros que está ali que queria ser jogador de futebol e estava naquele momento representando a gente. Quem nunca estava no sofá assistindo e falou, eu fazia melhor. Eu fazia melhor. Né? Tanto que saiu os memes, né? Depois que o Brasil ganhou do Japão, porque queria tirar qual é o nome dele, o número 5 lá, mano? O Casemiro? Queria tirar o Casemiro e ele marcou o gol, né? E depois fez um puta do jogaço. Então eu também sou um desses críticos. Mas quando a gente tem uma empresa e a gente entende para onde que nós queremos chegar, a gente vê que não é tão simples quanto os críticos. Então, que lado você quer estar, né? Eu aprendi que a vida, ela tem uma fita no meio. Você pode estar do lado de vítima ou do lado de empresário recebendo toda a pancada.
Eu não quero ser a vítima, eu quero estar recebendo a pancada para me melhorar. Sim. Entende? Então eu pergunto para você, qual lado você quer estar para você estar melhorando? Magno, a gente falando aqui do assunto de empresa, eu queria falar do momento que foi o diferencial da Copa e como você tem um modelo de negócios que já funciona e sempre dá para melhorar. Eu quero falar sobre a pausa para hidratação, que virou um negócio gigantesco assim para publicidade, divulgação de marcas. Você vê que é um negócio que já funciona, mas um detalhezinho que eles implementaram lá fez total diferença para a economia da Copa. Ó, só para vocês entenderem, galera, a pausa é 3 minutos e eles só precisavam de 15 segundos para fazer a propaganda. Toda a televisão sai no momento certo. O juiz apita, estende a mão, entra o comercial de 15 segundos. Quanto será um comercial de 15 segundos já aqui? Eles estão falando em 900 mil reais. Por 15 segundos por 15 ali. Segundos. Né? Porque você imagina a TV Cazé, 48 milhões de pessoas assistindo. É, muita gente. Imagina a TV Globo, mais 20 e tantos milhões. O SBT, mais tantos milhões de pessoas. Cara, olha isso. TNT, Globo, TNT, Globo, aquela outra televisão da Globo. O SBT, tá a SP mundo. Sport, o esporte. TNT, Sport TV. Cara, olha só quanto simultaneamente é parado. Porque vem uma coisa, cara, que eles entenderam da inovação. São 200 milhões de brasileiros. Mas não é os 200 milhões de brasileiros que gostam de um canal. É dividido em vários canais. É tanto que até a cota, quando a CBF vai vender, ela divide um tanto para cada televisão. Cara, e agora você imagina, o público todo, ele atinge todo o público. As grandes empresas entenderam isso, a mudança. A pausa, eles entenderam que eles não podiam deixar dinheiro na mesa. Ô Magno, e dura 3 minutos e eles conseguem fazer bilhões de dólares a mais do que já fazem, né? Com uma mudançazinha, cara. Pequeno detalhe. E você vê que todas as garrafas tinham um logo. Uma era Gatorade, outra era gás não sei o quê, entendeu? Cada um tem um Isso é um grande exemplo pro cara que é empresário e acha que nunca dá para melhorar mais um produto, um serviço. Sim. Sempre dá para melhorar, tudo, né? Tudo dá, galera. Só entender o tanto que mudou, né? A gente sempre costuma dizer, é difícil para todo mundo. Não é fácil, não, cara. Então aqui o microempresário falando para vocês, não é fácil. Né? Cada hora que passa é difícil, mas se você não parar para pensar um pouco como você pode colocar dinheiro para dentro, imagina que a sua empresa ela é um pé de manga enorme, com potencial de dar mais de 10 mil manga na época. A tua empresa ela cresce ali na base, igual a manga. A empresa, ela vai crescendo. Então, o que acontece? Nasce as primeiras mangas embaixo. Vamos dizer que a tua empresa está começando ali a criar as mangas. Essas mangas é o dinheiro rápido, mas não são as mangas boas para vender. Você ainda não tem a experiência como funciona isso. Então, você sai pegando qualquer manga ali para vender. Com o tempo, na metade da época, tem já algumas mangas que sua mão já não consegue alcançar mais. Aí você precisa de ajuda. Aí você começa a trazer funcionário para dentro. Só que aí começa a crescer um pouco mais. E aí nem as suas mãos e nem a mão dos seus colaboradores conseguem alcançar as outras mangas boas. Aí você precisa de novas ajudas. Você precisa de nova ajuda. Essa nova ajuda, você vai pegar uma escada. Você vai entender qual vai ser a técnica que você vai usar para pegar lá em cima. E lá no último, se vocês verem pé de manga, bem no último, sempre tem uma manguinha lá, perdida e muito boa. Entende? E ali você vai ter que abrir uma estratégia como você não perder aquela manga. Porque senão ela vai ficar podre ali, você vai perder. Então isso é dinheiro na manga. Isso é dinheiro que você vai deixar lá. E aí você fala, não tem como eu chegar lá. Não tem como eu atingir aquilo. Isso é só uma desculpa. Porque você estudou, você chorou. Fala comigo aqui, Você chora na tua empresa, dá um desespero na tua empresa.
Parabéns, você está no caminho certo. Esse quer dizer que é o desespero para você pensar mais. É a dor do crescimento que você fala. É a dor do crescimento. É desesperador mesmo. Um amigo meu esse dia ele falou o seguinte: ser dono de empresa é um carro sem freio numa subida. Você tem que acelerar, malandro. Se você não acelerar, ele vai descer, você vai quebrar. Imagina você com um carro numa subida e sem o freio para pisar. Você tem que acelerar. Como você vai achar para você subir? Não sei. Se você voltar, você vai quebrar. Entende? Eu vou virar. Não sei como é que você vai fazer. A analogia fica por sua conta. Aí você que pensa em casa e decide para onde vai o final da analogia. Da Magno? analogia. Você acha que aqui a gente pensa, Ô Magno, você acha que é importante às vezes o empresário sair um pouco e ter um olhar 360 da empresa? Porque às vezes o cara tá tão na correria que ele não consegue ver. Se ele toma esse respiro, ele consegue tomar decisões com mais calma, né? É porque o que acontece? Quando você monta uma empresa, você é apaixonado por ela, você não consegue sair dela, né? Você quando começa uma empresa, você tem várias fases dela, né? Então você tem a fase que só você sabe, você acha que só você sabe fazer. Aí você tem que trabalhar por um baita de um período, sozinho em Jesus. Aí você vai trazendo mais gente para dentro. Quando você entende que você está trabalhando demais, está crescendo, você precisa delegar para alguém. E aí sim, Jonathan, vai sair, você sai um pouco de fora. Você consegue respirar, mas isso sair de fora, tá, gente? É depois de 3, 4 anos, não é amanhã não, quando você abrir uma empresa, tá? Você vai olhar ele de fora e você fala, cara, eu acho, se eu mudar isso, se eu colocar essa pessoa aqui no meu lugar, se essa pessoa aqui eu produzir melhor aqui, eu vou te falar, Jonathan, que até hoje eu sofro delegando pra galera, porque o apego é muito grande. Uhum. A ideia de controlar tudo, ela é muito grande. Eu ainda sofro com isso, por mais que você delega. É um filho teu, como é que você vai deixar, como você vai soltar ele e se a pessoa vai fazer tão bom tanto que você faz, né, ou melhor do que você. Mas, quando você entende isso, que sua firma anda melhor sem você, você fala, uau, eu estou sabendo replicar o que é a minha empresa para as outras pessoas. E isso, o dono, Jonathan, ele nunca vai parar de trabalhar. Ele vai conseguir delegar, mas supervisionar tudo. Sim. Então você vê, eu estou aqui, eu estou delegando. Mas você vê que vira e mexe, eu estou em alguma parte da empresa. Vira e mexe, eu estou indo lá, estou vendo. Então, conforme ela vai crescendo, você vai delegando para as pessoas fazer e você vai lá e corrige, vê se está tudo certo. Né? Quando você vai dar esse 360, Jonathan, você tem duas opções. Olha, Paputo, o tanto que eu já cresci, o tanto que eu preciso crescer, o tanto que eu preciso melhorar. Você falando isso, gente, eu vou finalizar com uma coisa aqui. Essa semana, justamente essa semana, eu estava olhando a diferença pós-pandemia para hoje. Em janeiro de 2022, os nossos leads, quando a gente começou a fazer anúncio, vinha de 8 a 10 por mês. Hoje nós já está vindo 120, 150. É disparado assim, né? É disparado a discrepância, mas tudo isso foi por quê? Porque a gente procurou ajuda, começou a trazer gente para dentro do ecossistema para ajudar a gente e olhar de outro jeito como a gente ia produzir mais coisas, né? Ô Magno, eu queria fazer uma pergunta para você. Você está falando com a visão empresarial. Aí eu queria que você levasse essa visão para a seleção brasileira. Você acha que a seleção brasileira, se fosse uma empresa, estaria em crise? Com certeza. Manda as estrelas da sua empresa embora. Às vezes atrapalha, né? Às vezes atrapalha. Quantos anos está sem ganhar o Brasil? O Brasil a última foi em 2002, né? Já faz 24 anos. 24 anos. E tem uma coisa que no meu estudo eu aprendi assim, Jonathan. Quem está na sua empresa hoje, você contrataria ele novamente? Você que está aí, você contrataria novamente as pessoas que estão na sua empresa? É importante fazer essa análise, né? Você sabe por quê, Jonathan? Porque às vezes a gente se acomoda com a confiança nas pessoas. Tem um outro empresário que ele fala assim, time que se está ganhando, se mexe sim. Se mexe, eu sou totalmente Você também é desse time? Eu sou desse time também, Magno. Se mexe sim. Dá para melhorar, pô. Dá para melhorar.
Entende? Porque às vezes você vai fazer um cálculo, você vai fazer uma conta, você vai olhar seu DRE, você vai olhar seu CMV, cara, você vê que tem um monte de coisa errada, atualizou de novo. Entende? Você fala, puta meu, como eu não entendi isso, cara? Entende? Como daqui a pouco você está patinando, seu movimento não cresce, não está acontecendo nada, você fala, pô, o que está acontecendo? É o mercado que não está, uma outra visão que você não está vendo. Entende? Por que uma água num farol é R$3, no mercado é 1,17, numa padaria é 5, no outro é 7, no outro é 15, no outro a é 20, mesma água. E a mesma água. Qual que é a diferença? O que você não está enxergando para ver isso? Entende? Aqui na seleção brasileira. O que nós não estamos enxergando ali na seleção brasileira? O que o presidente, o que o Lancelotti, o que a galera não está entendendo? Então é uma crise que perdura por 20 anos na seleção brasileira, anos, né? É tanto que você vê lá fora, eles têm os técnicos vencedores, eles vão dando chance. E tem um data de validade e tem uma média. Porque você não vai ganhar tudo. Mas você tem uma quantidade de tempo para ficar para perder, uma quantidade de tempo para você voltar a ganhar. Entende? Você vê lá fora, tem técnicos de 16 anos. Então, desde 16 anos ganha tanto, perdeu tanto, então tá no Paris. Porque a mulher do Palmeiras lá da Crefisa banca o técnico, porque o técnico já ganhou tantas vezes, já perdeu tantas vezes e tá bancando pelo resultado. É o ganha-ganha e o perde, porque toda empresa, de alguma forma, ele perde. A empresa, ela não nasceu para perder dinheiro, né? Mas vai ter mês que ela não vai vender o que ela queria. E vai ter o outro mês que ela vai vender muito mais. É tanto que as empresas adiantadas, elas não fazem o cálculo mensal, ela faz um cálculo anual. Entende? Então hoje se a pessoa, você pode ver lá nos Estados Unidos e fala assim, quanto você não fala assim, quanto você ganha por mês? É quanto você ganha por ano. Sim. Né? Então é uma coisa que eu aprendi também isso para mim. A gente que trabalha com evento, pensa nisso que eu estou falando. Se você é de evento, comece a pensar isso anual, não mensal, porque mensal vai ter mês aí que você vai ficar de cabelo em pé, entende? E uma vez eu fiz uma conta errada, Jonathan. Eu estava tendo um crescimento e quando eu estava aprendendo a fazer conta, né? E no meu crescimento eu tinha crescido, em um ano eu tinha crescido 380%. De 2023 para 2024 eu cresci 380%. Quando eu fui fazer 2024, eu calculei que eu ia crescer 40%. Mas eu errei feio. Porque você chega num crescimento que tem um piso onde que você quer ganhar. Sim. Depois você precisa manter e ter um crescimento realista. Então o que é um crescimento realista? A sua empresa, se você começar a ter o DRE dele conta, você vai entender que você tem um crescimento de 380% ou até 1000% para você chegar onde que você quer ganhar. Por exemplo, às vezes sua empresa fatura R$10.000 por mês. E nesse ano você faturou R$200.000. Sim. Porque nós trabalhamos com evento. Foi uma variável. Foi uma variável. Então ali você cresceu 300%. Só que no outro ano você não vai voltar para ganhar 10 mil, faturar 10 mil. Você vai manter entre 100 para chegar nos 200 mil. Só que tem uma variável do que vai acontecer durante o ano. Sim. Você não vai crescer de novo de 100 mil para 200 ou para 300 mil. Você não vai pegar o mesmo evento que você fechou, né? São várias coisas que acontecem ali que influenciam no seu saldo final. Isso. Aí depois chega um parâmetro, tua empresa, que ela mantém aquilo. Aí sim você precisa ter novas ideias para você continuar crescendo. Ô Magno, quando você faz um planejamento mensal, é mais provável que você se assuste mais com os resultados. Sim. Quando você faz um planejamento anual, você tem tempo para corrigir os meses que foram ruins. Isso, porque eu vou dar um exemplo. Tem mês que você cresce 30% e tem mês que você cresce o verdadeiro 4%. Se você conversa com o empresário, ele fala assim, ó, esse ano eu vou crescer 35%. Ele não fala esse mês eu vou faturar 4% a mais. Ele faz no ano. Aí no meio do ano ele já tem uma métrica de quanto ele vai crescer nesse ano. Sim. Então se era 34, chegou na metade ele cresceu 20 ou 18, ele está no planejamento. E ele tem uma métrica de, se ele não bateu a média ainda, ele tem que chinelar mais para chegar lá no final do ano com as médias boas, né? Por isso que tem empresa que eles comemoram trimestral, semestral e anual. Lembra daquela empresa que nós fomos fazer que eles estavam comemorando
o melhor vendedor do semestre. Sim. Então, ali naquele semestre, ele já sabia quanto que ele vai atingir no final do ano. E quanto que ele tem que acelerar. Entende? Então, vou dar um exemplo. A gente aqui, a gente tem uma previsão de crescimento. Até aqui, nesse exato momento que nós estamos fazendo o podcast, a gente só cresceu 7%, Jonathan. 7%? Somente 7%. Nós temos agora mais 6 meses para a gente descer a canela para crescer a nossa porcentagem que a gente precisa. Você fala no podcast ou na empresa em geral? Não. No podcast nós cresceu 50%. 50%? No podcast nós já cresceu 50%. E Pode falar meses? números? Sabe que nós somos o Grupo Magnus Grill, né? O nosso podcast que nós estamos falando aqui, nós já cresceu 50%. Cara, isso é muita coisa. É muita coisa. O nosso podcast ele saiu de 19 visualizações, Jonathan, para 300 visualizações. Entende? Então nós chegamos numa métrica. O Na Veia, ele teve um aumento de 70%, Jonathan. 70%? 70%. A nossa visualização do Na Veia, galera, dos nossos cortes na veia, ele saiu de 80, 200 para 300. Sim. Já tem visualização dando 1.500. Teve um que a gente acabou de soltar agora, deu 1.900. Entende? A Alves Fotografia, ela já cresceu 20%. Sim. Então, cada empresa, ela vai crescendo um pouquinho ali da onde você quer chegar no objetivo, mas isso demora um tempo. Então, por isso, quando você tem essas métricas, você entende como é que você vai continuando e onde que você tem que parar e onde que você tem que melhorar. Entende? Então, hoje a gente teve uma reunião aqui, tive uma reunião com a... Aí ela falou o nome que era para chamar ela, mas eu vou chamar ela de Yasmin. Eu não sei. O que a Yasmin faz na nossa empresa? Ela é responsável do marketing ali pelo brand, a nossa imagem, o nosso copyright ali. Então você vê, a Yasmin ela falou, cara, você precisa crescer mais tanto por cento até o final do ano e fazer o que tem que ser feito. Então por isso que a gente vai transformando ao tempo e procurando ir no nosso desafio e no nosso crescimento. Então cresce de um lado, perde do outro. O importante é no final do ano a gente chegar com o nosso objetivo. Então, tudo você tem que ter um objetivo. Vai ter mês que vai ficar desesperado, mas vai ter um mês que você vai sorrir e vai ter, quando chegar dia 31 de dezembro, você vai ver de fato se você está sorrindo ou se você está enxugando gelo. Ô Magno, a gente está chegando no final do nosso episódio. Vai de brincadeira, cara. Você o cara fala... já faz 1h20 já, mano. Exato, Magno. A hora voa. Meu Deus, os caras estão aqui, ó. Eu queria saber aqui de você o porquê uma empresa quebra, Magno. Tem vários fatores. Eu vou falar alguns aqui, aí você me fala quais que você acha. Equipe desalinhada, falta de liderança, outra. Decisões demoradas, outra. Perder oportunidades, não consegue inovar, cada departamento trabalha por si. Sim. Ó, o inovar, ele não faz você quebrar tão rápido, ele dá sinais. Uma empresa, ela não quebra do dia para a noite, ela tem sinais. Eu quebrei 8 vezes, então eu posso falar isso com autoridade. Eu tinha sinais, só que eu não via. Ô Magno, mas as 8 vezes que você quebrou foi por coisas diferentes. Então, cada uma delas você aprendeu alguma coisa. Eu aprendi uma coisa, mas de cada quebrada tinha uma coisa que eu não percebi. Era todas. Eu não percebia que eu estava quebrando. Você vai. Porque o que acontece? Quando você está quebrando, literalmente, sua cabeça como dono, ela sempre tá 1000 que vai dar. Não, vai dar, não, vou chegar. Aí você olha os números, não, vou chegar. E a teimosia é uma das coisas que me fez quebrar. Porque eu lembro da vez que eu quebrei, a Cris falou, não faça isso. E eu fiz, eu quebrei, cara. Teve uma vez também que eu quebrei, Jonathan, foi a mesma coisa, não vai por esse caminho. E eu fui por esse caminho, cara, e eu quebrei. Teve uma vez que eu estava tão desesperado, cara, que eu não fazia conta. Eu quebrei por não fazer conta, cara. Sim. Achava que dava, no achômetro. Quando eu fui fazer essa conta depois, cara, eu tomei um prejuízo de mais de 3 mil reais. Então, são diferentes o jeito que você quebra, mas tem uma coisa, sim, que todo mundo, antes de quebrar, tem que olhar. É pelos números. O que eu falo aqui, se o caixa falou que não dá, não dá. Não tem jeito. Então, isso é um dos fatores que mais quebra a empresa. Você pagar juros. Galera, dica: pagar juros, financiamento, cartão de crédito, financiar, pegar dinheiro de banco, isso é um dos 50% do fator
que vai te quebrar lá na frente. Que entra na parada do vai dar, e quando não dá, vira uma bola de neve, né? Eu vou dar um jeito. Esse vai dar um jeito é um dos fatores. Mas tem um outro fator também que quebra muito, cara. É o famoso ego. O ego eu posso, o ego eu faço. Isso também faz você quebrar muito. E também tem a fase de você apostar, né? Você aposta no investimento, né? Você acredita tanto no investimento e o investimento não dá certo, aí você acaba quebrando também pelo investimento errado. Algumas vezes, algumas pessoas eu já vi falar, por que você quebrou? Eu quebrei pelo investimento errado. Você fala, tipo assim, investir em bancos, essas coisas? Não, vou dar um exemplo. Eu vou comprar 10 churrasqueiras novas. Mas você vai comprar por quê? Eu vou comprar porque em dezembro vai ter evento. Aí chegar no dia você não fechou parado, o evento. Acabou, cara. Entende? Porque é o dinheiro que você vai investir e você não vai faturar. Então o investimento desse, às vezes faz um investimento, dependendo da saúde financeira da tua empresa, 5 mil reais de quebra, 30 mil reais de quebra, Sim. 50 mil reais de quebra. Você vê a Team Beans, eu gosto muito da Team Beans, sou muito fã do Caíto Maia, e eu lembro ele falando, cara, acho que 3 anos atrás, o conselho não queria que ele fizesse um investimento, e ele fez, cara, ele falou que sangrou na navalha, no osso, cara. Ele falou que a Tilimbiz balançou. Entende? Aí o Joel perguntou assim, mas de balançar, ele falou, deu chorar. Nós estamos falando de um cara com mais de 1.500 lojas. Entende? Então, isso que quer dizer que ninguém tá ausente de quebrar. Sim, a estabilidade não existe para nenhum dos lados, né, nenhum dos lados. Entende? Então, sempre tá correndo. Então, é sempre aquele famoso orai e vigiai, né, cara? Galera, chegamos ao final de mais um episódio aqui. Cara, é tão bom isso aqui. Foi bem legal, né? Vou fazer um episódio de 3 horas, né, mano? Vou fazer que nem o cara do Inteligência. Faz igual o Vilela passou 12 horas no podcast. O Jonathan, vamos acabar, eu vou fazer mais 1 hora. É que as câmeras já acabaram, galera. Só pra vocês terem noção, a principal câmera aberta lá já foi pro saco. A GoPro já desligou 3 vezes. E a única que tá restando é essa aqui, que é as considerações finais, Mike. Então vamos acabar. Galera, eu quero agradecer vocês que tá aí, que sempre assistem a gente, ó. Quer falar comigo? Entra nas nossas redes sociais. Tem alguma dúvida? Entre nas redes sociais, me procura lá, procura meu WhatsApp, que a gente vai bater um papo para ver se eu consigo te ajudar e você melhorar também na tua empresa. E quero agradecer todos vocês que chegaram até aqui ao final. Se você chegou aqui até o final do nosso podcast, escreve aí Magnus Grill na veia, que eu sei que você chegou até o final. Porque nós somos Magnus Grill na veia. Valeu!